Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, seu programa semanal de entrevistas com profissionais do universo Pro AV. Meu nome é Alexandre Algrande e hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui com a gente o engenheiro e especialista em manutenção de equipamentos de áudio profissional, o Oswaldo Trabulsi, da Live Sound Services. Tudo bem, querido? Tudo bom, Lê? Cara, bem? super prazer ter você aqui. Todo meu, prazer entendeu? todo meu. Muito Mr. obrigado. Incredible aqui com a gente, entendeu? E Mr. Incredible em tudo. Cara, muito bom. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar você que nos assiste a deixar os seus comentários aqui e também assinar o nosso canal no YouTube. E aproveite também para curtir e compartilhar esse programa nas suas redes sociais. Eu gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores do Dealer Tech Talks, primeiramente a Audiotécnica, que forneceu para a gente esses microfones lapela sensacionais. Muito obrigado, Audiotécnica. E também ao site fonesdeouvido.com.br. No fonesdeouvido.com.br você encontra uma grande seleção de fones de ouvido e discos e vídeos para completar a sua coleção. Não esqueça de utilizar o cupom de desconto. Ele te dá mais 10% de desconto. É só colocar o código DEALER2018 na hora de fazer o seu checkout, que você tem o desconto, vai fazer um excelente negócio. Bom, Oswaldão, vamos começar aí. Conta pra gente um pouco da tua formação, de onde você veio, para onde você está indo. Conta um pouco a tua história pra gente. Bom, eu fiz engenharia elétrica, Puta, mais um engenheiro no programa, cara. Porra, meu. Você Fazer tem engenheiro o quê, né? aqui. Então, eu fiz engenharia elétrica, eletrotécnica na Unip. Elétrica, eletrotécnica. Mas especialidade. eletrotécnica não é da tomada para trás? Na verdade... Geração, transmissão, essas exatamente, coisas? ele trabalha com a parte de potência. De potência, né? tá. Transmissão e potência, né? Mas eu posso assinar como engenheiro elétrico e eletrônico eu posso assinar. Tá bom, eletrônico da tomada para Atrás. frente. Para frente, né? Sim. Para frente. Sim, o equipamento, né? Sim. Eu sempre trabalhei com a área técnica, né? Ou em casa, ou escritórios. Vamos supor, quando eu fazia faculdade, eu fiz estágio na Lacta, né? Eu trabalhava na área de engenharia e manutenção de fábrica. E comia muito chocolate também, ou não? Muito chocolate. As máquinas vazavam, assim, Vazava. chocolate? Lá você tinha acesso Ficava livre. aquelas montanhas de chocolate no chão? Ficava, lá tinha acesso livre a tudo. Então, a parte prática, vamos dizer assim, da minha formação, começou já na Lacta mesmo, né? Trabalhei 1 ano e pouco na Lacta, eu acabei saindo da Lacta, eu entrei na área de áudio profissional, entre aspas, no por acaso, né? Eu tinha um colega em comum, que é o dono da FZ Áudio, ele me chamou... O Fábio? Fábio Zacarias. Tá. Ele... Vou aproveitar e mandar um abraço pro Fábio, né? Um grande abraço, se ele vem Fábio. aqui no programa prestigiar a gente também. Com certeza. Então, eu comecei com a FZ Áudio praticamente quando ele começou, né? E lá na FZ o Fábio fazia muito projeto de teatro, né? E eu fazia a parte de tubulação, de instalação, de dimensionamento de cabo, fio, eletroduto. E paralelamente a isso, na FZ a gente também dava assistência técnica para 2 importadoras. Naquela época era a Libor, né? Libor. E a VT Sound. VT Sound. Isso. E com o passar do tempo, a gente ficou mais focado na parte de manutenção, a minha parte, né? Ficou mais focado na parte de manutenção. Em um determinado momento, o pessoal da VT Sound me chamou para trabalhar com ele, né? E nesse momento eu acabei indo trabalhar lá com o Suzuki, com o Augusto, lá da VT. E aí eu consegui, né? Aí que começou tudo, na verdade, para mim, né? Isso que época que era mais ou menos a VT Sound? Isso aí, anos 90, né? A VT eu fui trabalhar, se eu não me engano, em 94. 94. Na abertura das importações. Na berloucura das importações, né? Eu tive o privilégio, né, de pegar tudo isso daí, todas essas marcas hoje que estão no mercado. Eu fui, acho que, um dos pioneiros a pegar essa marca, ter contato com essas marcas. A VT, se não foi uma das maiores importadoras da época, né? Tinha 16, 17 marcas embaixo. E só a marca top, né? E só a marca top. Soundcraft, Shure. Soundcraft, Shure, BSS, DBX, JBL, Crown,
Tascam, TIAC, Nossa, tudo. Lexcom. Então eu tive contato com todas essas marcas aí, deve ter esquecido mais alguma aí no meio do caminho, mas eu tive contato com todas essas marcas aí. E eu acabei ficando responsável pelo departamento técnico da VT por algum tempo também. Passou-se alguns anos aí também, aí essa empresa se dividiu, sócios, né? E eu também saí dessa empresa e fui abrir a própria empresa. A Live Sound. Que foi a Live Sound. Que foi em que ano? Foi em 98. 98. Fez 20 anos a empresa. Então eu te conheci quando você tinha acabado de montar a Live Sound, então. Eu te conheci mais ou menos nessa época, né? Exatamente. A empresa, em abril desse ano, fez 20 anos 20 anos. de empresa. Parabéns, hein? Obrigado. Empresário com 20 anos de empresa no Brasil. 20 anos. Não é brincadeira, né? Fez 20 anos, graças a Deus. Muito bom. E fala pra gente, qual que é o diferencial que a Live Sound tem? Porque a gente conhece, tem muita assistência técnica no Brasil, de todos os tipos, todos os níveis, enfim. O que você acha que é o diferencial que a Live Sound tem para quem contrata o seu serviço? Sejam eles fabricantes, sejam eles usuários finais. O que você busca, assim, para se diferenciar? Bom, eu acho que a gente tem um preço competitivo, né? Tá. Eu acho que a gente entrega um bom serviço. Temos uma relação com o cliente. Na maioria das assistências, o cliente não tem acesso ao técnico ou alguma outra informação. Lá na Live Sound, não. Se o cara precisar falar com o técnico, a gente passa o técnico. Tem muitos casos aí que a gente... Então você dá um bom acesso Tem ao teu corpo técnico, ao teu cliente. Isso é importante. Tem. Porque às vezes o cara fica pensando, pô, o cara vai querer me roubar, vai querer me sacanear. Não. Será que é isso mesmo que é o problema, né? Muitas vezes o cliente chega lá na empresa, ele que não sabe usar o equipamento. Sim. Aí a gente acaba até explicando como é que utiliza, ou alguma coisa que não está trabalhando direito, que não é defeito do equipamento, a gente procura explicar isso para o cliente. E eu acho que, em suma, o que acabou fazendo diferencial é isso mesmo, né? O jeito de lidar com o cliente, de tratar com o cliente. Então, há 20 anos sem fazer propaganda, né? Então, O boca a boca é muito forte, né? foi o boca a boca nesses 20 anos aí de trabalho. A gente tem uma equipe boa, né? Temos técnicos muito bons. Eu gosto daquele gerador de RF que tem Então no teu laboratório. Parece uma coisa de Guerra Fria, assim, de militar, né? Anos 60. E foi militar mesmo, aquele gerador de RF Lá é sensacional, da HP, né? Da HP, era do exército americano. Sim. E foi comprado, né? Para trabalhar com a gente lá, né? A gente está utilizando ele. Lá é sensacional. Tem até um timerzinho analógico, contador né? de horas. De contador de horas, né? É totalmente muito analógico, legal. Mas muito legal. Não troco ele por nenhum digital hoje. E aí, Oswaldo, me diz uma coisa. Que equipamento de áudio é mais difícil de consertar, assim? Qual que é o que te dá o maior trabalho, o maior desafio, assim, no teu ver? É microfone, é alto-falante, é console? O que é mais assim? Porque tem muita gente sabe que tem muita tecnologia que você arranca a placa, joga fora, coloca outra e vamos que vamos. Mas tem outros produtos que são um pouco mais artesanais, que não dá para se jogar fora, assim. Então, na tua opinião, o que você acha que é mais complexo, assim? Então, hoje em dia mudou um pouco o negócio de eletrônica. O que é complexo depende da sua que você leva na bancada, né? Tá. Às vezes você pega um produto extremamente complexo e você consegue resolver relativamente rápido. Às vezes você pega um produto, pô, mas isso aqui você quebra a cabeça para consertar. O que mudou nesse tempo? Antigamente os equipamentos eram totalmente analógicos. Você conseguia seguir o sinal do começo ao final dele. Em cada ponto do circuito, um abraço. Você sabia o que estava acontecendo no meio do caminho. Desde que inventaram o DSP, essa logística acabou. Então hoje você é obrigado a tentar entender o que está acontecendo no equipamento, porque hoje você tem o software junto, você tem um DSP ou um processador que você não sabe o que acontece lá dentro. Então, vou te dar um exemplo. Você pega uma mesa que não sai áudio. Onde está o problema? Está na entrada, está no processador, está no conversor, está num resistor que abriu lá no meio. Então, você perde um pouco a noção
de como começar a analisar esse problema. No caso de microfone, que você falou, você tem os microfones hoje, são todos programáveis também. Então, você pega um microfone, por exemplo, a primeira coisa que você faz, ou qualquer outro equipamento, uma mesa de som, um processador, a primeira coisa que você faz, você reseta o equipamento. Que aí pode ser também que seja um problema de programação, sem querer o cara programou alguma coisa errada e não sai. Entendi. Então, o primeiro procedimento que você faz, você reseta aquele aparelho. Não voltou o áudio, o que você vai fazer? Você vai reprogramar esse equipamento. Então, vamos supor, você tem os gigas de teste de fábrica, você tem o software e você reprograma o software internamente daquele equipamento. Isso, dando certo, ótimo, era um problema de software. Não deu, você vai ter que começar a procurar problemas de componentes, né, de hardware mesmo, né? E aí fica meio complexo, às vezes, para você entender aonde que está o problema. A parte analógica, tá, os conversores, você consegue identificar onde está. Quando ele entra no DSP, você às vezes tem alguns pontos que você sabe, não vai sair um áudio, mas vai sair um ruído, vai sair algum sinal do outro lado, e às vezes não. Então, hoje complicou bastante a parte de você analisar um aparelho. Não depende mais só de um sinal para você. Antigamente, você injetava um e tirava ele no final. Hoje já não tem mais isso. Por exemplo, mesa, você pega uma mesa de som, às vezes ela não liga. Pode ser qualquer coisa. Porque quando você liga uma mesa, ela buta lá inteirinha. Se ela está tudo em ordem, aí ela vai dar o start. Se qualquer coisinha que você tiver no meio, ela não dá o start. Aí, onde é que está o problema? Mas não tem alguma porta que te dá uma mensagem de erro? Não. Uma coisa assim, A maioria não? dos aparelhos, não. É mesmo? A grande maioria dos aparelhos, não. Então é mais difícil, né? Então é mais fácil jogar a placa fora e colocar uma nova, né? Não necessariamente. Se você pegar o preço de uma placa, sim, é inviável você fazer isso. Inviável, e outra, né? Existem alguns equipamentos, vamos supor, você pega um equipamento em 4, 5 placas lá, você tem necessidade de trocar aquela placa para checar, para você tentar minimizar onde é que está o problema, né? Então você tenta chegar onde está o problema, se é de uma placa, se é em mais de um lugar. Existem aparelhos que você tem problema em 2, 3 placas diferentes. Então hoje você fala assim, é mais fácil, é mais difícil? Eu considero mais difícil hoje. Você acha hoje mais difícil? Se você identificar um problema do que antigamente. Diz para mim, quais fabricantes no Brasil hoje você acha que estão fazendo um bom trabalho de suporte para assistência técnica? Então, os fabricantes nacionais, eu pessoalmente não tenho contato. Tá, mas os de fora, sim. Os de fora, a gente trabalha praticamente com todos os equipamentos importados, né? Tá. Mas desses todos que você trabalha, quais são as empresas que sobressaem, no sentido que te dão um suporte bom, te dão acesso à intranet para você pesquisar o part number do componente, coisas do tipo? Então, antigamente eu tinha acesso a Sennheiser, eu tinha acesso a TC Electronics, direto da fábrica, eu tive um breve acesso também da Foxrite. O que acontece? O fabricante hoje, ele quer que você tenha acesso a tudo. O técnico final, para o fabricante é o melhor cenário. Você resolver o problema dele. Porque você está mexendo com a marca dele. Sim. Ele quer o produto dele consertado, melhor prazo mais curto possível, né? Da melhor maneira possível. Só que hoje a gente tem um intermediário, que é o distribuidor. Sim. E cada distribuidor trabalha de um jeito hoje. Tem uma política. Tem uma política. Então tem distribuidor que não quer que você tenha um contato direto com a fábrica. Tá. Então, você tem tudo que você tem que fazer, você tem que passar para o distribuidor e o distribuidor vai te passar uma solução, vai te passar peça, vai te dar um respaldo. Para uma assistência técnica, melhor seria você ter um contato direto, porque qualquer dúvida que você tiver, você já está direto na fábrica. Sim. Se você precisar de uma peça, você poderia comprar direto dessa fábrica. Ou fazer um meio termo, né? Os caras que são bons como você, dá acesso direto. Os caras que não são tão bons, mas estão, de repente, numa posição geográfica, estratégica, etc. e tal,
que talvez o distribuidor tenha um certo temor, que, pô, será que esse cara vai falar alguma besteira lá para o fabricante? Talvez ele deveria chegar num meio termo, porque tem muitos caras, tem poucos caras bons como você no mercado, e esses poucos caras bons têm que ter acesso total, tem que entrar na intranet, saber exatamente qual é o part number e já dizer, olha, o problema é esse, pimba. E tem outros caras que às vezes não falam a língua, às vezes não tem um setup necessário, porque pouca gente lá de fora sabe que os custos que o investimento que você precisa fazer para ter ferramental, essas coisas todas, se você for pelo checklist que os caras lá exijam que você tenha aqui no Brasil, poucas empresas passam o crivo. Né? A sua eu sei que passa. O investimento é grande. É grande. Mas talvez uma coisa boa seria um meio termo. Tipo, os caras bons, dá acesso total, manda eles treinarem lá de tempos em tempos, que é uma coisa importante. Né? Você chegou a fazer um treinamento em fábricas, né? Cheguei a fazer. Coisas do tipo, né? Assim, se você me perguntar qual seria o melhor cenário de uma assistência técnica, eu te falaria o seguinte. O melhor cenário seria assim, você ter o acesso direto com a fábrica. Hoje, você não precisa estar na fábrica para ter treinamento. Eles podem disponibilizar vídeos. É verdade. Você pode ter um treinamento, fazer uma academia, sei lá, e você entrar naquela academia e ter um treinamento. Né? Se você tiver algum problema mais específico, o representante não vai te responder isso, ele vai te passar para o fabricante. Então, você dá uma volta nesse cara e você vai direto na solução, que é o fabricante. E assim, o que precisaria, que eu acho melhor? Você ter um acesso direto ao fabricante, você poder comprar do fabricante e você poder ter um treinamento desse fabricante. Isso seria o melhor cenário possível. Né? E eu acho que todo importador deveria se desvincular da assistência técnica. A assistência técnica tem que ser da fábrica. Faz mais sentido. Porque toda hora muda o distribuidor no Brasil, aí fica aquela dança de cadeira. O cara vai no que ele confia mais, ou é um cara mais receoso, é um cara mais cuidadoso, e você não consegue, às vezes, acaba te atrapalhando um pouquinho esse retorno que você precisa da fábrica. Bom, Oswaldo, um dos privilégios que você tem na sua linha de trabalho é que você está realmente, literalmente com a mão na massa, nas entranhas dos equipamentos, da tecnologia. Então diz pra gente qual que é o maior avanço tecnológico que você sentiu até agora. A gente sabe que a tecnologia é uma coisa que vai andando, mas o que você viu até agora que realmente fez teu queixo cair em termos de tecnologia de áudio? O que você acha que é o suprassumo hoje, assim? O maior avanço que eu senti na parte de áudio profissional foi desde a descoberta do DSP. Né? Com isso daí, se faz praticamente tudo com equipamento de áudio. O equipamento de áudio ele pode se tornar uma caixa preta, você pode entrar com qualquer coisa e sair com muitas outras coisas. Virou um processador de áudio, onde se você tinha os equipamentos individualizados, hoje são processadores praticamente. Hoje você tem uma mesa de som que você pode ser monitorado por um celular, um iPad. Quantas pessoas vão para um show, o cara alinha o áudio. No meio do público, né? No meio do público. Isso é bem legal, né? No celular, você não precisa ter um equipamento específico da mesa. O cara pode deixar a console escondida num canto. Exatamente. Então, e o cara lá, o técnico na plateia, faz o que pilotando, quiser. Né? Então, assim, acho que a coisa que veio mesmo para ficar é justamente essa interação do software, né? Com a parte de áudio, né? Isso daí fez uma plataforma maravilhosa aí, que é ilimitado, na verdade, né? Daqui para frente é ilimitado agora com Wi-Fi, com Bluetooth, com os processadores que tem. É ilimitado mesmo o poder dos equipamentos daqui para frente. Diz pra gente, Oswaldo, quais são os maiores desafios que a Live Sound tem hoje? Cara, o desafio, eu acho que é o desafio de qualquer empresa, de qualquer ramo, né? O desafio é você poder estar dentro de um contexto de trabalho, de você agradar teu cliente, de você agregar mais clientes, né? Poder crescer. Enfim, eu acho que é o desafio de qualquer empresa, né? Juntamente com isso, você tem crises, né? Você tem, no caso da gente, trabalha com tudo importado, o dólar ali em cima. Você tem uma equipe que você tem que sempre deixar essa equipe estruturada.
né? Então, o desafio, eu acho que de qualquer empresa, eu acho que não muda um pouco uma assistência técnica, né? Eu acho que a gente está, no mesmo barco de qualquer outra empresa, né? Obviamente que a gente sempre quer melhorar. Um desafio, vamos expor assim como desafio, é você renovar seus equipamentos, né? Cada vez que, vamos supor, a gente está falando de equipamentos, os equipamentos estão se desenvolvendo, estão ficando mais sofisticados, você tem que comprar ferramentas para isso, para consertar. Então, assim, você tem que investir... E rola um subsídio do fabricante, às vezes, ou não? No momento, Nenhum? não. No momento, Zero? Não. Zero. Sem boiada nenhuma? Por exemplo, eu comprei há pouco tempo uma máquina de BGA, para trocar o BGA. Você compra uma máquina de BGA, você tem que comprar um analisador diferente. Então, assim, os desafios é isso, você ter que acompanhar a tecnologia, investindo do seu bolso, tudo isso daí. E para quem está dando os primeiros passos em assistência técnica, o que você sugere assim? A pessoa que está começando, né, obviamente, tem que ter eletrônica, tenta se estruturar o melhor possível, compre equipamentos. Pensa, depois eu compro. Não, compre desde o começo. Procure sempre conseguir um manual técnico, dados técnicos do equipamento. Isso é importante para ele mesmo, porque às vezes o cara vai dizer, não, isso aqui eu consigo arrumar sem equipamento. Não, mas segue o esquemático, você aprende com o esquemático. Você vê onde está o defeito, você começa a entender o que acontece lá dentro. Um cara que tenha que ter muita paciência, né? E perseverança, né? Sempre trate muito bem os clientes dele, né? Tenta sempre fazer um pouquinho a mais do que ele se propôs a fazer, por exemplo. Você vai pegar um microfone, você vai consertar um microfone, o globo está enferrujado, dá uma pintada no microfone, sempre tenta entregar um pouquinho a mais do que ele se propôs a fazer no seu orçamento. Porque o cliente, isso é importante para o cliente. O cara fala, eu mandei arrumar, mas o cara deu uma limpada, o cara deu uma pintada no globo, o cara deu uma polida no acrílico. Então, eu acho que isso aí é uma satisfação para o cliente e esse cliente vai voltar para você, né? Saber operar um sistema de áudio ajuda? Ter uma ideia da cadeia do áudio, do microfone, ao alto-falante, tudo que passa no meio, ou isso... Isso aí seria o melhor cenário possível. O que acontece com a maioria das assistências técnicas, com a maioria dos técnicos? Às vezes chega um equipamento para você que você nunca viu na vida. Isso seria um papel do distribuidor. O distribuidor acha que tem que dar treinamento técnico só. Não, não é. Os distribuidores fazem muito workshop para mostrar o produto, né? Mesa de som, processador. Convide a assistência técnica para conhecer esse produto. Bom, então temos mais uma dica excelente do Oswaldo para os distribuidores, então, incluírem os técnicos, o pessoal de assistência técnica, nessas palestras de produto, nesses workshops. Para se familiarizarem com a tecnologia. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta tabu para você, hein? Vamos lá. Tem chegado muito produto genérico na Live Sound? Genérico é um eufemismo para produtos, para empresários que prestam homenagem às grandes marcas, fabricando produtos muito similares. Para a gente não usar a palavra falsificado, contrafeito, vamos usar a palavra genérico. Tem chegado muito produto genérico na Live Sound? Tem. Para concerto? Infelizmente tem muito. Tem muito? E qual categoria que tem mais genérico, assim? Então, lá a gente está pegando muito microfones falsificados. Microfones? De várias marcas, caixas de som falsificadas. Tá. E algumas vezes, né, o cliente leva lá e ele não sabe que é falsificado. É mesmo? Então, eu tive até um caso recente, que um cliente levou lá e falou assim, não, ele teimou comigo que o equipamento dele era original. Bom, o que eu fiz? Eu peguei, abri os dois aparelhos para ele, né, tirei a tampa de um, tirei a tampa de outro e mostrei. Eu falei, esse aqui é o original, esse aqui é o seu falsificado. É o genérico. É o genérico. Tá. Aí o cara ficou assustado, ele fotografou, eu posso fotografar? Eu falei, pode, fotografou tudo, pegou o equipamento dele e voltou onde ele comprou. Eu pessoalmente não trabalho, eu não pego. Quando eu vejo que é equipamento genérico, eu devolvo para o cliente. Mas tem muito. Tem muito, né? E como é que os fabricantes, por exemplo, conseguem de uma forma ou outra identificar ou dar uma dica que o produto dele é original? E que eles usam? Holograma,
um parafusinho de uma cor diferente. Às vezes o genérico, você vê o emblema diferente, maior. Os parafusos, usa parafuso sextavado, vamos supor. O outro usa um parafuso Phillips. Tá. O conector, um trabalha com conector dourado, outro prateado. Então, assim, a pessoa que trabalha diariamente com isso, bate o olho e sabe. Mas para um leigo pegar a caixa, pega o microfone, ele acha que é igualzinho, que está comprando o original. Às vezes, por exemplo, as caixas de som, até o peso, você vê diferença. A falsificada é metade do peso da original. E os caras não põem lastro, não? Não põem umas barras de chumbo assim, pra compensar? Não chegaram ainda aí. Não chegaram nisso ainda? Não. Eu imagino, né? A indústria de eletrônicos, ela tem essa... Aliás, toda a indústria, né, hoje tem, né, esse problema do genérico, né? Está tendo muito. E está tendo muito isso, né? Muito. E algumas empresas até fazem campanhas periódicas. A Sennheiser andou fazendo uma campanha no Brasil fez. muito boa, né? De ensinar para o cliente bater o olho qual que é o negócio. E tinha algumas características, né? Que eu acho que, não sei, do parafuso. Tinha. Alguma coisa assim que no você caso, bate o olho... Era o conector, o parafuso e o botão liga e desliga, que era totalmente diferente. Diferente, né? A cor do botão, né? E tecnicamente muito ruins esses produtos, né? Não funcionam? Não, funciona. Auditivamente, às vezes você pode perceber. Tá. Um cara que está acostumado com o microfone. Se você pegar para uma pessoa que faz uma palestra, sei lá, uma vez por semana, você não vai perceber. Não vai, né? Não vai perceber. Então, assim, internamente, tem nada a ver um com o outro. Você abre, assim, no caso de um microfone, uma caixa de som, internamente ele é totalmente diferente. O circuito é diferente, os componentes são diferentes, as placas são diferentes. O jeito falou de microfone, eu tentei encaixar, peguei um lá, fui ver se encaixava um no outro, né? Desmontei os dois para ver se encaixava uma carcaça na outra, não entra. Não entra. Os diâmetros são diferentes. E às vezes por uma pequena tolerância, né? Mínima, mas não entra. Então, assim, é totalmente diferente. É melhor ficar longe dos genéricos mesmo, né? Eu fico. Melhor, com certeza. Bom, infelizmente estamos chegando no último bloco do programa. Gostaria muito de ficar aqui um tempão conversando com você. Mas vamos para a parte mais light do programa agora. Fala pra gente, Oswaldo, o que você faz no teu tempo livre? Quais são os seus hobbies? Eu gosto de esporte, né? Eu sempre fiz muita academia e de uns anos para cá agora eu estou correndo, estou me dedicando à corrida. Corrida? Corrida. Que é legal? Muito legal. Tem um grupo de corrida que eu pertenço lá, aquele grupo de corrida, a gente viaja junto, a gente corre pelo menos 3 vezes por semana junto. Quanto você corre por semana, assim? Depende do... 200 quilômetros? Não. Depende, 150. assim, depende do objetivo. Se você tem uma prova mais longa, você vai correr mais durante a semana. Se você está assim, entre provas, ou depois de uma prova, melhor dizendo, você está se recuperando da prova. Então você tem uma quilometragem menor para cumprir, né? Mas deve dar aí em torno de 40, 50 quilômetros por semana. Por semana de corrida? Uma maratona por semana, assim? Por semana acho que dá uma maratona. Então tá bom. E algum outro hobby? Coleciona selos? Joga xadrez? Não. Meu hobby é esporte mesmo. Eu assim, tenho um hobby. Eu tenho uma oficina na casa da minha mãe lá, que eu gosto de lidar com um pouco de mecânica. Mecânica? Você curte Lego, essas coisas? Lego Technic? Não. Você ia curtir, cara. Tem umas coisas assim... Tem uns robozinhos lá que dá pra montar. Uns robôs legais, umas coisas nervosas, assim. Que aí é meu filho, aí é a praia do meu filho. Bacana, bacana. E vamos falar um pouquinho de música, que a gente falou de áudio aqui, falamos só de equipamento. O que você gosta de música? O que tá rolando no teu playlist? Fala alguns artistas, algumas coisas assim, qualquer coisa. Cara, eu gosto muito de banda, curte, né? Eu sou meio pré-histórico. Eu gosto das bandas de anos 90, 80. Tá. Então, fala algumas aí pra gente. Eu gosto de U2, Yes. Tá. Pink Floyd. Pink Floyd. Inclusive, o cara veio aí... Deu uma vaia enorme. Foi uma coisa meio estranha, assim, né? Black Sabbath, você gosta? Gosto. Porque é o seguinte, a gente tem um lance aqui no programa. Quem não gosta de Black Sabbath, a gente apaga os e-mails que a gente mandou, a gente apaga o programa, entendeu? E se perguntarem se o Oswaldo vive, eu não conheço.
Então aqui é mandatório. The Doors. Você curte The Doors também? Todos os antigonos. As antigas. Os nacionais, né? Aquelas antigonas lá, né? Biquíni Cavadão. Essa época. Aquela época de ouro que teve aqui, né? Bom, estamos chegando no final do programa. Foi um grande prazer ter você aqui. Prazer é todo Espero que meu. você volte mais vezes. Eu agradeço né? muito. E o Dealer Tech Talks está aberto a você aí, entendeu? E a gente quer mesmo prestigiar os profissionais do mercado que estão fazendo um trabalho muito bom. E eu tenho certeza, particularmente, que quem tem um pepino com áudio e precisar de uma assistência técnica de primeira linha, Live Sound. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, querido. Olha, obrigado, Alexandre. Grande abraço. Grande abraço. Tudo Vamos bom. se ver mais vezes aí. Vamos sim. Obrigado. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido essa entrevista com o Oswaldo Trabuzzi da Live Sound. E semana que vem tem mais. Bom, lembrando vocês a curtir o nosso canal e também a deixar o seu comentário aqui embaixo. A gente sempre quer fazer um programa melhor. E aproveite também para curtir e para compartilhar nas suas redes sociais. Dealer Tech Talks está de volta semana que vem. Obrigado.